Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus o anelo, o desejo, o anseio de estar e permanecer com Ele, tão intensamente quanto nos seja possível hoje, no exercício da nossa liberdade individual, a nossa capacidade de pensar, sentir e querer o melhor para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. A questão proposta para a nossa reflexão é de grande utilidade para o momento que atravessamos. O momento que a confusão já não se dá em torno de conceitos gerais, mas de princípios fundamentais. Há uma crise conceitual sem precedente sobre a Terra. A quebra de paradigmas está levando a maioria de nós ao aturdimento, à incapacidade de perceber com clareza, nos primeiros momentos, qual a melhor saída, qual o melhor caminho, qual a melhor solução. E isso tem tudo a ver com a proposta de hoje, questão 137, que faz a seguinte proposição a Emmanuel. O homem educado deve exercer vigilância sobre o seu grau de liberdade? Respondeu Emmanuel. É sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer vigilância maior. Quando o homem educado se permite examinar a conduta de outrem, de modo leviano ou inconveniente, é sinal que a sua vigilância padece de desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa da outra liberdade, e cada qual responderá por si um dia junto à verdade divina. Tanto a prece quanto a leitura inicial da nossa muito querida Valmirene ressaltou os pontos principais dessa questão, que dizem respeito à consciência, a capacidade de fazer juízos de valor sobre determinada circunstância ou pessoa. A possibilidade que temos de acertar ou errar, diante de um julgamento pouco preciso. Desde logo é preciso que se diga, e muita gente incorre em interpretação insuficiente, acerca do dilema determinismo, livre-arbítrio. Na verdade, nós vivemos diante dessa dualidade, né? Há um determinismo divino e um livre-arbítrio individual. Desde logo é preciso lembrar, tal como fez a Valmirene na lição inicial, que não é possível conceber, é inconcebível, não tem sustentação teórica ou prática, a liberdade sem responsabilidade. Liberdade e responsabilidade, portanto, são princípios que se confirmam ou se negam. Ninguém terá liberdade se não tiver a correspectiva responsabilidade, porque nenhum de nós é livre no meio onde se encontra. A liberdade absoluta não existe. O Livro dos Espíritos chega a fazer uma concessão. O homem é livre quando pensa. A única esfera de independência total é o pensamento. E hoje, tanto os espíritos quanto os neurocientistas estão dizendo que até aí não temos liberdade. Porque ligando eletrodos no nosso cérebro, ou medindo através de tomógrafos de pósitrons, é possível ver que o nosso pensamento exerce influência direta e concreta na vida alheia. É capaz de movimentar objetos à distância. É capaz de alterar a economia de alguém, a economia individual, interna ou externa de alguém. Portanto, até pensando hoje, deveríamos ter maior cuidado com o que pensamos. Porque, apesar do Livro dos Espíritos dizer que a fatalidade não existe, da forma como se concebe,
como um predestinanismo inevitável, ou seja, Deus podendo tudo, planeja tudo, estabelece tudo, e nós não teríamos alternativa para decidir, porque estaria tudo previamente determinado. Essa é uma posição muito cômoda de existir, né? Retira-se-nos imediatamente a responsabilidade. Se Deus pode tudo, já planejou tudo, o que eu fizer de errado já estava dentro de um projeto. Esse mal é, portanto, necessário. Dessa maneira, excluímos a própria responsabilidade, né? Então, pode ficar a ideia que, não existindo fatalidade sob o ponto de vista da predestinação, nós estaríamos circunscritos a uma vontade externa que determinaria todos os eventos a partir daí. Mas isso não é verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, terminou a Valmirene dizendo, e Emmanuel também. Não por acaso. Onde é verdade? O que somos? O que necessitamos? O que sentimos? Qual a nossa posição na família? Na sociedade? No ambiente de trabalho? No país? Na humanidade? Pode um de nós afetar alguém na Austrália, na China, ou em qualquer outro país bem distante? Evidentemente que sim, e de maneira imediata, através do pensamento. Portanto, até pensando, sentindo ou querendo, as três estruturas fundamentais do ser, pensar, sentir, querer, nós devemos ter capacidade de autocontrole, porque somos uma fonte de poder irradiante que altera a economia alheia, queiramos ou não. O pior é isso. Porque mesmo na omissão, na inação, no non facere, nós estaremos, ou podemos estar prejudicando a vida de alguém. Em princípio, estaremos prejudicando a nossa. A omissão, a mais ninguém prejudica em princípio, senão a nós mesmos. Mas pode também representar prejuízo muito grave para outros. E há mais um dilema intrincado nisso tudo. Nós estamos confinados numa relação de tempo e espaço, que é ilusória. Ela não existe de maneira objetiva e real. Ela é ilusória. Dias, meses, anos, o tempo cronológico, segundo o deus Cronos grego, é uma ilusão. Porque os próprios gregos previam uma outra dimensão de tempo, a Kyrios ou Karios, que é o tempo do Criador, é a eternidade. Como somos seres imortais, vivemos um duplo dilema. Confinados numa relação tempo-espaço que não é real, destinados a viver numa outra relação de tempo e espaço que é infinita. Só não é eterna porque não somos deuses, mas existiremos para sempre. O grande problema é que podemos, na dimensão Cronos, provocarmos microlesões que só a dimensão Kyrios poderá reparar. Tal a intensidade ou duração dessa lesão para um número maior ou menor de pessoas. Daí a necessidade de refletirmos sobre a nossa responsabilidade onde estivermos. Porque a nossa conduta visível ou invisível, a nossa conduta omissiva ou comissiva, agindo ou deixando de agir, gera consequências.
3 áreas do conhecimento hoje se reúnem para afirmar o fenômeno. Os neurocientistas chamam isso de sincronicidade. Os físicos quânticos chamam de interconectividade. E o espiritismo chama de interdependência. No final, o enunciado do princípio é exatamente o mesmo. Vivemos agora, como sempre, numa rede combinada de compartilhamento de energias, forças, ideias, pensamentos e sentimentos que reverberam na direção de todos e de cada um. Somos parte inseparável desse sistema. Quando nos reunimos para um evento comum como agora, uma específica atmosfera se forma entre nós através da sinergia, da convergência, da união, do compartilhamento de cada centro de poder que somos nós. Se tivéssemos a visão para o Kyrios, para o tempo eterno, veríamos a nossa atmosfera completamente modificada, na sua estrutura mais microscópica, mais íntima. Porque o nosso desejo de luz, de paz, de harmonia, de bem e de progresso comum estão instalados nesse momento. E alguns podem até perceber o fenômeno da sincronicidade objetivamente, sem nenhum equipamento. Basta fazer em silêncio íntimo e vão percebê-lo agora. Há um frêmito sutil, uma frequência sublime, que instaura uma certa quietude, que já comprovaram os neurocientistas, não é resultado nem da soma das partes, nem de uma das partes. A complexidade desse pensamento nos leva à transcendência dele. Só é possível identificar essa sincronicidade comparando os elos com a sua união com a transcendência que está fora da nossa realidade, Deus. Gente, isso é extraordinário. Estão medindo isso em laboratório e dizendo assim, este resultado só pode ocorrer com a conjunção de consciências e convergência de energias. Isso é extraordinário. A gente nem precisa mais da religião, nem da filosofia, a ciência está demonstrando em laboratório a existência de uma consciência ordenadora de tudo. Alguns físicos já se adiantam em dizer, em breve trarei a comprovação científica da existência de Deus. E falta pouco. Porque na medida que se comprove que a afetação da nossa estrutura particular ou coletiva é resultado de um determinismo exterior, eis comprovada a consciência exterior, organizadora, ordenadora de tudo e de todos. Para alguns, o nome desta força é Deus. Porque esta capacidade envolve a tudo e a todos, chamado princípio da causalidade descendente, nos identifica de maneira direta e absoluta como seres de uma criação que vive em regime de absoluta interdependência. Significa dizer que tudo que somos, queremos, fazemos ou sentimos tem um reflexo direto e imediato no próximo mais próximo ou no próximo mais remoto. E podemos tanto que podemos, como espíritos, ultrapassar a barreira do Cronos, da dimensão cronológica, para penetrarmos no Kyrios, a dimensão eterna, criando fatalidades para nós mesmos e para o grupo em que vivemos. Todos os efeitos da nossa conduta geram fatalidades inevitáveis. Somos livres para semear com uma única obrigação, colhermos o que plantarmos. Esta é uma fatalidade.
Essa é uma predestinação, que colocou como pressuposto uma atividade anterior de nós mesmos. A questão ressaltada pelo Espiritismo em muitas obras, especialmente no Livro dos Espíritos, Lei de Liberdade, e com mais profundidade no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é que nós não reconhecemos a vigência desta lei. Não reconhecendo, nós insistimos em viver como se vivêssemos sozinhos. Como se o que fazemos não tivesse reflexo para a vida alheia. Não estou fazendo nada. Mas o não fazer pode prejudicar. Há uma outra fatalidade. Somos seres criados para a perfeição. Estamos todos vinculados a uma corrente evolutiva que não para. O tempo não para. Não para. Nem o Cronos, nem o Quírios. Aqueles que desejam opor-se a esse fluxo extraordinário, sublime, misericordioso, vão trazer, em primeiro lugar, reflexos para si e para aqueles que a ele estão diretamente vinculados. O bem, a luz, a glória são imanentes de cada um de nós, porque somos co-criadores, somos deuses em dimensão menor. Se nos destinamos à perfeição, é preciso estar em consonância, de acordo, em sintonia com estas forças que conduzem a tudo e a todos. Há uma outra fatalidade que quase sempre recusamos por um erro de fato ou por um erro de interpretação. Só há um supremo valor entre nós, o bem. O mal não tem existência própria. Ele só se insinua entre nós quando tem um agente. Ele precisa de um preposto, de um protagonista, porque ele não tem existência própria. O mal é efeito direto e imediato da ignorância, da ausência de capacidade de fazer juízos precisos de valor. Ou seja, erramos pela ausência do conhecimento, pela ignorância, daí o mal, ou pela imperfeita interpretação do que conhecemos, erro no julgamento. Aí diriam alguns, não, mas aí tem uma recomendação de Jesus que resolve tudo. Não julgueis para não serdes julgados. Outra sentença de sentido equívoco. Porque nós, naturalmente, não se permite deixar de julgar. Nunca, depois que recebemos a chancela da razão. O ato de perceber, de conhecer, de estar em contato com a realidade, implica o de fazer opções. Miguel Reale, Introdução à Filosofia. Não há nenhum ser que, tendo razão, possa subtrair-se ao atributo de fazer escolhas. Não há nenhum de nós. Foi isso que determinou o nosso devir, a nossa possibilidade de construir o futuro. Nós nos distinguimos de todos os demais seres em razão desse atributo, fazer juízos de valor. A razão que nos permite avaliar o que podemos, o que devemos, o que queremos, quando podemos, para quem queremos, ou quando queremos, com quem queremos, ou para que devemos ou não devemos fazer alguma coisa. Se o ato de conhecer implica o de julgar, não é possível não julgar, sob pena de estiolar a própria capacidade de existir, porque o ato de existir implica o de fazer escolhas. Quando Jesus disse, não julgueis para não ser julgados, depois das muitas interpretações, traduções e interpelações que se fizeram, quis dizer, tal como diz a questão 137 do Consolador,
Não condeneis, quando julgardes, para não serdes condenados com o mesmo padrão de julgamento que ofereceste ao outro. Isso é bastante racional. Se nós nos envolvemos num sistema e produzimos efeitos de opções que impomos aos outros, o resultado imediato é que os outros, de maneira automática, vão nos impor o padrão que nós recomendamos para eles. É simples isso. Por isso o filho hoje diz, ué, pai, o senhor diz para não mentir? A primeira coisa que o senhor fez ao falar com o vovô foi falsear a verdade? Não falar a verdade também é mentir, papai. Ele perguntou se o senhor estava em casa e eu tive que dizer no telefone que não. Coisa feia isso, pai. O senhor está mentindo. Isso apenas para nos referirmos às questões mais simples da convivência humana e que, não raro, nos fazem impor padrões aos outros que nós mesmos não temos condição de viver. Por isso, Emmanuel disse que a pessoa educada deve ter muito cuidado quando elabora juízos de valor. Porque se Jesus recomendou que nós perdoássemos 70 vezes 7, e para muita gente, inclusive para nós, isso parece um exercício muito difícil, quando estamos diante de pessoas que não nos compreendem, não nos querem bem, nos aceitam ou nos hostilizam de maneira franca e clara. É muito difícil fazer esse exercício. Ele é apenas o princípio de tudo. Porque quem perdoa já condenou. Porque quem não perdoa, quem não condenou, não precisa perdoar. Portanto, o perdão não interessa a mais ninguém, senão a quem foi ofendido. Porque ele está confinado, ele está escravizado, ele está preso a uma ofensa ou a mágoa que elaborou um juízo equivocado acerca da experiência, porque ela era justa, imprescindível e indispensável naquele momento. Não fosse, nós não estaríamos submetidos a ela, porque a justiça divina não falha. A lição de hoje está a nos dizer assim, Edmar, muito cuidado quando fizer juízo de valor, inclusive agora quando você está falando ao público. Porque esse é o mais sublime exercício que nos foi confiado. Mas é também o que maiores e mais impactantes consequências nos trazem o tempo todo. Quando estabelecemos um critério de escolha, nós estamos assumindo publicamente, familiarmente, no ambiente de trabalho, aquele padrão que proclamamos. E se é preciso exercitar o amor em toda dimensão, é preciso um grande exercício de indulgência, indulcere, doçura para dentro, de forma que o perdão flua de maneira espontânea. Emmanuel nos diz que a casa espírita tem esse valor, né? Porque a disciplina antecede a espontaneidade. Ninguém é capaz de perdoar 470 vezes, ou 490, ou quantas sejam, se não começar o exercício hoje. Todo dia um pouquinho, até que depois de algum tempo isso se torne habitual. Que a capacidade de viver com as diferenças nos leve a perdoar tanto que um dia nós vamos perdoar a nós mesmos. Porque a incapacidade de conviver com as diferenças é uma maneira de não perdoar-se, de não declarar a sua incapacidade de conviver com o que é diferente. E, portanto, repele e exclui, que é para não tornar expressa a sua incapacidade de convivência. No fundo, o erro está com aquele que proferiu a exclusão, o julgamento ou a ofensa. E é preciso muita cautela nos dias de hoje, quando uma confusão conceitual se instaura em torno de nós, já está todo mundo sem saber o que é o certo, em muitos casos. Se o aluno falar errado, deve ser aceito, porque isso é um processo de exclusão. Se a gente não deve bater no filho, porque isso é uma atitude primitiva.
se devemos aprovar todos, apesar da sua ausência de aproveitamento, e ir progredindo para uma coletividade onde 70% da população é de analfabetos funcionais, e assim progressivamente. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Não é possível aperfeiçoar a capacidade de fazer julgamentos sem instruir-nos. Questão 621. Onde está instalado o reino de Deus? Na sua consciência. Como ampliar a capacidade de consciência? Questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Se não exercermos uma vigilância em torno dos nossos passos, isso já é insuficiente nos dias de hoje. Não adianta mais controlar os impulsos das ações, não. Nós estamos sendo exigidos em controlar a fonte das ações, que são os pensamentos. Porque a maioria de nós está vivendo no piloto automático, está reagindo sem refletir sobre o que faz. E quando viu, já fez. E quando acordou, já causou lesão, perturbação, ofensa, mal, sombra em torno dos próprios passos. Como carecemos da luz, da energia, da mansuetude, da doçura de entidades como Bezerra de Menezes, que nos contempla agora com a sua energia. Como dependemos da fonte de harmonia e sublimidade que é Jesus, e não das altas dimensões, mas aqui e agora. Contata ao nosso coração num apelo último a nos dizer: vinde a mim, vós que estáis aflitos, porque eu vos aliviarei. Atendamos ao sublime chamado, exercendo o exercício da reflexão antes de agir. Como recomenda Joana, se um pensamento negativo nos assalta, detenhamo-lo dentro de nós mesmos. E vamos reeditar o nosso filme, mudando a polaridade desse pensamento, pensando no melhor e não no pior. E a partir daí, depois desse confronto, que é o exercício de autodomínio de si mesmo, peçamos a Jesus que nos ampare e nos ajude a cada vez mais, cada vez melhor, elaborarmos juízos precisos de valor em torno do amor, da luz e da paz que emana do seu coração. Que a paz de Jesus nos inspire, nos guarde e seja conosco, tal como agora, pelo resto dos nossos dias. Muito grato pela atenção de todos.